Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Fision, professor Manuel Espigo falando. Eu, como fisiologista, adoro muito falar sobre o tema, mas o canal também contém pontos sobre cinesiologia, tá? Cinesiologia e biomecânica, tá? Hoje, especificamente nessa aula, nós vamos falar mais sobre fisiologia muscular esquelética. Então, nós vamos dividir esse conteúdo para a aula não ficar muito longa em duas partes. Então, vamos falar da anatomia, primeiro da fibra muscular esquelética. Então, pegar o músculo e ir dividindo ele, ver as estruturas dele, como é que ele funciona, e depois falar somente da contração muscular. Uma aula só para falar dos processos da contração muscular, tanto a contração como também o relaxamento. Tá? Quem não conhece o nosso canal ainda, segue as nossas redes sociais aí, tá? Compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas vejam, né, o nosso vídeo. E também eu peço para vocês também, deixem comentários aí de algum tema que vocês gostam, que vocês têm dúvida muitas vezes, que a gente pode estar colocando no nosso canal aí, tá? Isso aí direciona muitas vezes o que vocês precisam, né? E a gente coloca um conteúdo específico para vocês aí, tá? Então vamos lá, vamos direto para a aula como sempre, né? Então sem delongas, vamos lá. Então vamos falar sobre músculo estriado esquelético. Então vamos falar de uma anatomia mais macroscópica e chegar numa microscópica, tá? Quando a gente pensa nos músculos, né, de uma forma geral, o músculo esquelético, ele fala, músculo esquelético ele tem contração voluntária. Então, ou seja, ele precisa de um estímulo para ele se contrair. E esse estímulo eu posso ou não enviar para ele essa informação. Tem alguns casos mais específicos. Por exemplo, a cãibra, muitas vezes, é uma contração involuntária do músculo esquelético, mas não é o normal, tá ok? Em processos normais tem que ter o quê? Um dispositivo, no caso neural, então um nervo motor vai levar a informação até a fibra muscular, essa fibra ela vai despolarizar para ela se contrair. Então, o nosso sistema muscular esquelético serve para locomoção, sustentação do nosso corpo, postural principalmente, tá? Beleza? Pensando no músculo em si, ele é uma estrutura muito bem organizada. Então, a gente vê no desenho aqui, deixa eu pegar o apontador para a gente ir pontuando para vocês cada parte. Então, imaginar o músculo como um todo aqui, ó, parece um cilindro, né? Então, o músculo inteiro, ele é recoberto com um tecido conjuntivo, né, para organizar ele, chamada epimísio. Então, é uma baía de tecido conjuntivo que envolve o músculo inteiro, tá? Então, todo o músculo. Aí a gente vai vendo depois outras estruturas, tá vendo? Ó? Como se fosse um conjunto menor aqui, ó. E a gente fala, esse conjunto menor aqui de fibras musculares, tá? Ele está envolto de uma outra estrutura chamada de perimísio, tá? Então, o perimísio, o que ele é? Ele divide os compartimentos do músculo em feixes ou fascículos, né? Então, um conjunto de fibras musculares, tá ok? E cada fibra muscular, a gente vê também um outro tecido conjuntivo chamado de endomísio, que ele isola, né, uma fibra independente da outra. Então, o que a gente percebe? Uma fibra muscular do músculo esquelético, ela é independente da outra. Ou seja, cada fibra pode se contrair de forma diferente ou em momentos diferentes, tá ok? Nós não vamos citar aqui nessa aula também os tipos de fibras musculares esqueléticas, tá? Então a gente fala de fibra tipo 1, tipo 2A, 2B, tá? Não vamos falar numa aula mais específica, falando sobre um pouquinho de treinamento, puxar mais para treinamento depois, beleza? Nós estamos falando só da anatomia e do funcionamento delas. Então, se a gente for pensar, o músculo esquelético, ele tem essas camadas, né, de tecidos conjuntivos, perimísio, né, que a gente falou, epimísio e endomísio, e a junção no final do músculo desse tecido conjuntivo, eles se fundem e formam o nosso famoso aqui tendão, tá ok? Então, para acoplar o músculo ao osso, a gente tem os tendões, que é formado por quem? Se a gente for responder, pelo epimísio, perimísio e endomísio, pelos tecidos conjuntivos que fazem a arquitetura, no caso da fibra muscular esquelética. Tá joia? Então a gente tem lá, ó, três camadas de tecido conjuntivo, que a gente já falou antes. O endomísio reveste cada fibra, o perimísio reveste o feixe ou o fascículo e o epimísio reveste o músculo, tá? Lembrando que eu falei para vocês, o tendão, que é o finalzinho do músculo, liga músculo ao osso. Agora, o ligamento, ele é um tecido conjuntivo também, tá ok? Só que ele é tecido conjuntivo
ele não tem ligação com o músculo, ele liga osso a osso. Então vamos pensar assim, eu tenho um ligamento. Vamos pensar no joelho, tem um ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial, colateral lateral. Eles são tecidos conjuntivos que ele liga osso a osso para manter, no caso, a estrutura, né, de posicionamento, tá? Só que eles são mais passivos. Por que passivo? Ele não tem contração. O tendão ele já consegue gerar um estresse no osso, né? Quando a gente contrai a musculatura, ele gera um tensionamento na parte óssea, tá? Pensando em desenvolvimento ósseo, para criança, né, adolescência aí, que estão crescendo, o estresse muscular, que a gente fala assim, a tensão no osso, faz o osso ficar também mais forte. Então, por isso que o exercício físico é importante aí para crianças, né, em fase de desenvolvimento, tá? Vamos entrar numa parte mais microscópica, mais microscópica ainda, tá? Então, se a gente pegar uma fibra muscular, o que a gente percebe lá? A gente tem uma pequena unidade dentro dela chamada de sarcômero, tá? Então, o sarcômero, o que ele é? Ele é definido onde tem duas linhas Z, quer dizer, eu tenho uma fibra muscular, eu tenho vários sarcômeros, um do lado do outro, como se fossem umas caixinhas, tá? Um do lado da outra. Quando eu sei que um sarcômero começou e terminou e outro começou de novo, eu tenho sempre a divisão das linhas Z. Então, aqui, ó, a linha Z, outra linha Z. Então, esse meio aqui eu tenho um sarcômero. Dentro do sarcômero, a gente tem algumas proteínas estruturais que vão gerar a contração muscular, a gerar a estrutura, né, do tecido e controlar a contração muscular. Então, vou colocar para vocês aqui, ó, algumas observações. Então, nós temos lá, todo mundo já conhece muitas vezes a miosina e a actina. Então, vamos colocar que elas são responsáveis pela contração muscular. Então, essas duas, ela tem uma afinidade uma com a outra, tá? Então, quando uma se encaixa a outra, ela vai promover a contração. Eu tenho duas proteínas também, a gente fala assim de estrutura, mas elas são responsáveis também pelo controle da contração e do relaxamento muscular, que são a troponina. Tem a troponina, ela tem três, a gente fala que tem três bolinhas, né? E a tropomiosina, que é um filamento, né? Então ela tem um filamento globular, tá? Aí a gente tem a titina e a nebulina, que ajuda a dar estrutura para essas proteínas ficarem numa posição mais adequada para fazer a contração muscular. Então, elas são responsáveis pela estruturação e a posição, principalmente aí da miosina e da actina. Então, trabalham na parte de sustentação, tá? Então, a gente vendo, no caso, uma fibra muscular, a gente sabe que lá dentro dela, de forma microscópica, tem a menor unidade contrátil do músculo, que é o sarcômero. Tá joia? Então, quando perguntar para vocês, a menor unidade contrátil do músculo é o sarcômero, tá? Então, ele é definido por duas linhas Z. O que tem dentro dele? Tem miosina, quitina, troponina, tropomiosina, titina e nebulina, como outras proteínas também, tá? Aqui a gente consegue ver de forma mais microscópica, né, o sarcômero, tá? Então, a gente fala assim, ó, o sarcômero aqui, ó, a gente consegue ver o quê? Dois sarcômeros, o sarcômero 1 e o sarcômero 2, tá? E aqui a gente tem uma linha Z, tem outra linha Z e outra linha Z. Então eu sei que aqui tem o quê? Um sarcômero aqui e outro sarcômero, né, na sua continuidade, como se fossem caixinhas uma do lado da outra, tá? Essa proteína mais espessa aqui, ó, que ela tem como se fosse umas ramificaçõezinhas, a gente fala de cabeça da miosina, essas pontinhas aqui, ó, essa aqui é a miosina, tá? A actina, ela é um filamento mais fino um pouquinho, mas ele sobrepõe sempre uma parte da miosina, tá? Então a gente fala assim, a actina está aqui, ela é um filamento mais fininho, tá vendo? E a miosina é um filamento mais grosso. Então a gente fala, também muitas vezes chama de filamento grosso e filamento fino, tá? Então a actina é um filamento mais fino e a miosina é um filamento mais grosso. A gente percebe essas pontinhas porque aqui a gente chama de cabeça da miosina. É onde ela vai fazer contato com a actina na hora da contração muscular. Beleza? Então, a linha Z, ela delimita o início e o final de um sarcômero. O sarcômero é a menor unidade contrátil do músculo. Então, possui toda a estrutura para promover uma contração muscular. O sarcômero, pessoal, não tem uma capacidade de gerar movimento, mas os sarcômeros em série, quando o músculo se contrai inteiro,
vários sarcômeros se contraindo ao mesmo tempo e reduzindo ao mesmo tempo. Por isso que ele gera, no caso, um encurtamento do músculo e gera movimento articular, tá? Só que para esse músculo se contrair, a gente tem a gente chama de unidade motora, ou seja, o sistema nervoso, lembra que ele é um músculo esquelético voluntário? O sistema nervoso manda uma informação para o músculo para ele se contrair. Então, o que nós temos aqui, ó? Se esse neurônio aqui, ó, o neurônio B, esse verdinho, mandar informação, todas as fibras que ele inervam aqui, elas vão se contrair. Só que se esse neurônio motor A, o azulzinho, não mandar estímulo para cá, essas outras fibras não vão se contrair. Essas fibras aqui inervam algumas fibras musculares. Esse outro neurônio aqui inerva outras fibras musculares. Então a gente fala sempre, o que é uma unidade motora? É um neurônio motor e todas as fibras que são estimuladas por esse neurônio, tá? Então o que a gente tem aqui no desenho, na representação nossa? Eu tenho um neurônio azul que inerva algumas fibras e eu tenho um neurônio verde que inerva outras fibras, não inerva as mesmas fibras, tá? Se os estímulos forem simultâneos para esse neurônio A e B, todas as fibras que são inervadas ali vão se contrair. Se mandar só estimulação pela fibra A, só as fibras, né, o neurônio motor A, só as fibras que estão inervadas por ele vão se contrair, as outras não, tá ok? Então é bem específico, tá? Então, a unidade motora, ela manda estímulo para um conjunto de fibras, ok? Musculares, tá? Sempre pensa nisso aí. Então, se eu mandar estímulo por dois neurônios motores, as fibras, todas eles vão ter, no caso, essa contração ao mesmo tempo. Beleza? Então, aqui é a representação. Ó. Lembra que eu falei no comecinho da aula que tem fibras rápidas e lentas, né? Ou fibra tipo 1 e tipo 2. Então, aqui ela está representada. A fibra tipo 1 são as vermelhinhas aqui, ó. E a fibra tipo 2 são as branquinhas, as amarelas aqui, tá? Então, um neurônio motor, a direção do impulso sempre é do corpo celular dele, para o axônio, e aqui, ó, quando a gente fala assim, ele tem uma junção neuromuscular. Então, é a ligação do neurônio com a fibra muscular. O que a gente vê aqui, ó? Esse neurônio só estimula as fibras vermelhas aqui, ó, do desenho. Então, as outras fibras estão inervadas por outro neurônio, tá? Então, aqui a gente fala que aqui eu tenho o quê? Um conjunto, uma unidade motora que inerva as fibras vermelhas que estão aqui. Beleza? Se a gente for pensar na contração muscular, então a gente vê lá, ó, que vai ter uma substância importante, que vai ser o cálcio, que quando o cálcio é liberado, ele vai mexer nas estruturas das proteínas e a cabeça da miosina vai encaixar na actina e vai fazer o processo de contração muscular. Pensa que isso aqui, ó, isso aqui é a linha Z, tá? Toda vez que tem uma contração muscular, uma linha Z com a outra linha Z, ela se aproxima do centro do sarcômero sempre, beleza? Então aqui é um início do processo de contração, mas depois nós vamos falar em outra aula especificamente todos os passos para a contração muscular, tá? Como controla e muitas vezes como faz o início da contração e o final da contração. Então, finalizando nossa aula aqui hoje, beleza? Sobre a arquitetura, né, na fibra muscular esquelética. A próxima aula vamos falar sobre a contração muscular efetiva, tá? Todos os passos da contração muscular. Forte abraço aí, até mais.